Talvez você não seja humilde. Talvez só tenha medo de ocupar espaço. Você fala baixo demais, suaviza o que sabe, se diminui antes de ser diminuído, evita aparecer, esconde força, talento, opinião e presença para não parecer demais. O problema não é não precisar se provar, é transformar a sua retração em virtude. Toda vez que aparecer, exigiria coragem. Talvez você não seja humilde, talvez só tenha medo de ocupar espaço. Você fala baixo demais, suaviza o que sabe, se diminui antes de ser diminuído, evita aparecer, esconde força, talento, opinião e presença para não parecer demais. O problema não é não precisar se provar, é transformar a sua retração em virtude. Toda vez que aparecer, exigiria coragem. Numa reunião, numa conversa ou num grupo, você sabe o que pensa, tem algo a dizer, tem leitura, tem contribuição, mas segura, suaviza, deixa passar. Entrega aquele lugar para alguém ocupar por você. E por fora, isso parece discrição, parece maturidade, parece elegância, parece o gesto de quem não precisa aparecer o tempo inteiro. Mas muitas vezes é outra coisa. Você não está só sendo discreto, está evitando o risco simbólico de aparecer com nitidez, porque o medo nem sempre é errar. Às vezes, o medo é ser visto com força suficiente para despertar julgamento, comparação ou estranhamento. E esse é um ponto muito mais profundo do que parece. Você não recua por falta de conteúdo. Recua por desconforto com o próprio destaque. É como se existir com mais peso abrisse um risco moral. O de parecer demais, o de incomodar, o de sair do lugar seguro de quem não ameaça ninguém. E é por isso que tanta retração recebe o nome de humildade, porque ela protege você de um tipo de exposição que por dentro ainda parece perigosa. Observe quantas vezes você recua, não por falta de conteúdo, mas por desconforto com o próprio destaque. Alguém elogia o seu trabalho, a sua presença, a sua inteligência, a sua sensibilidade, a sua capacidade, e você imediatamente desmonta o elogio. Diz que nem foi tudo isso, que qualquer um faria, que foi sorte, que exageraram, que nem merece tanto assim. Percebe o que acontece? Você não consegue apenas receber, precisa reduzir, como se aceitar aquilo ameaçasse a imagem de pessoa humilde que você aprendeu a preservar. E esse é um ponto mais sério do que parece. O problema não é só perder reconhecimento externo, é reforçar por dentro a ideia de que ocupar um lugar mais visível, mais inteiro ou mais potente em você é moralmente suspeito. Então o elogio não encontra repouso, encontra defesa, encontra retração, encontra uma pressa de voltar para um tamanho menor, mais seguro, menos arriscado. E aos poucos, isso vai ensinando o seu sistema a sentir culpa não apenas por se exibir, mas por simplesmente aceitar que existe valor real em você. Repare onde a sua reação automática ao elogio não é elegância, mas dificuldade de sustentar o próprio valor sem recuar. Depois de um tempo, isso deixa de ser só comportamento, vira identidade moral. Você já se vê como a pessoa simples, a pessoa que não quer aparecer, a pessoa humilde, a pessoa que não precisa de destaque. E quando essa imagem se fixa, qualquer movimento de expansão começa a parecer quase uma traição. Como se falar com mais peso, aparecer com mais presença, ou sustentar com clareza algo que é seu, fosse incompatível com continuar sendo uma pessoa boa. É aqui que a retração ganha um valor perigoso. Ela deixa de parecer medo e começa a parecer caráter. Você não se encolhe mais só por desconforto, se encolhe com a consciência tranquila. Como se diminuir o próprio brilho, a própria força ou a própria nitidez fosse sinal de profundidade moral. Mas existe um custo nisso. Você pode começar a admirar nos outros exatamente o espaço que continua proibindo em si, a força que aplaude de longe, mas não se autoriza a viver por dentro. Hoje, note em que situação você chama de humildade algo que talvez seja só incapacidade de sustentar visibilidade sem culpa. Humildade não exige que você se diminua. O que exige isso é o medo de ocupar espaço sem perder amor, aceitação ou inocência moral. E quando esse medo se fantasia de virtude, você começa a se encolher com a consciência tranquila. Você vê alguém se posicionando, aparecendo, assumindo valor, sendo reconhecido, ocupando espaço com naturalidade.
e sente duas coisas ao mesmo tempo: admiração e desconforto. Uma parte sua sabe que aquilo é força. Outra parte aprendeu a ler aquilo quase como excesso, como risco, como ameaça moral. E é aqui que a contradição fica mais visível. Você respeita no outro exatamente o espaço que continua proibindo em si. Aplaude a firmeza, admira a presença, reconhece o valor de quem não se diminui. Mas quando isso tenta aparecer em você, algo por dentro acusa. Como se existir com mais peso pudesse te tornar menos puro, menos amável, menos aceitável. Esse conflito não aparece só em trabalho ou exposição pública. Aparece em opinião, desejo, talento, presença, limite, prazer, vontade de liderar, direito de ser visto. O problema não é só não aparecer. É ter internalizado que aparecer demais pode te tornar alguém moralmente suspeito. Observe o que você julga silenciosamente nos outros, quando eles ocupam espaço com mais naturalidade. Com o tempo, isso cobra um preço ainda mais profundo. Você começa a falar com menos peso, desejar com menos nitidez, propor menos, aparecer menos, pedir menos, reivindicar menos. Não porque ficou mais sábio, mas porque foi treinando a própria vitalidade a circular comprimida. Esse é um dos efeitos mais silenciosos desse padrão. Quando ocupar espaço vira algo moralmente perigoso, a sua potência inteira aprende a se mover em volume baixo. Você não fica apenas humilde, fica menor do que poderia ser. E isso não é só comportamento social, é erosão de presença. Você vai se acostumando a existir num tamanho que não ameaça ninguém, nem mesmo a si. O problema é que, junto com o risco de parecer arrogante, você também vai abafando impulso, força, criatividade, desejo, liderança, vontade de pedir, de sustentar, de se colocar. Tudo precisa passar por um filtro estreito demais. Isso ainda parece aceitável? Isso ainda parece inocente? Isso ainda parece modesto? E quando essa filtragem vira hábito, a sua vida começa a perder volume por dentro. Repare onde a sua dificuldade de pedir, sustentar ou aparecer não vem de sabedoria, mas do costume de se conter para continuar sendo percebido como alguém bom. Numa situação simples, você deixa algo seu aparecer sem pedir desculpa por isso. Uma opinião clara, um trabalho bem feito, um elogio recebido sem desmontar, um espaço ocupado com a postura inteira. E esse gesto, embora pequeno, muda a estrutura da sua presença. Porque você não vira arrogante. Só para de se diminuir para continuar se sentindo moralmente aceitável. É aqui que alguma coisa se reorganiza. Você percebe que existir com peso não é o mesmo que se inflar, que sustentar valor não é o mesmo que se exibir, que receber reconhecimento não te torna menor por dentro. O que devolve integridade não é vaidade, é conseguir existir com presença, sem transformar isso em culpa. Humildade madura não exige autoanulação, ela só não precisa de superioridade para existir. E, quando isso fica claro, o seu corpo para de recuar toda vez que algo seu quer aparecer inteiro. Você pode continuar simples, sem se reduzir. Pode continuar sensível, sem se esconder. Pode continuar profundo, sem se apagar. Hoje, note um momento em que você pode receber reconhecimento, sustentar opinião ou ocupar espaço, sem imediatamente se retrair para parecer menor. Porque, no fim, o que te apaga não é a humildade. É o medo de que, se você aparecer inteiro, algo em você deixe de ser amável. Muita gente não está sendo humilde, só está com tanto medo de parecer demais, que transformou retração em valor moral. E quando isso acontece, o próprio talento, a própria presença e a própria força começam a ser vividos como algo que precisa ser abafado. Você não sofre por falta de potencial, sofre porque aprendeu a se reduzir antes mesmo que o mundo precise te reduzir. Por isso, a saída não está em virar alguém exibido, inflado ou obcecado por atenção, mas em começar a perceber onde a sua chamada humildade já não é lucidez, é medo refinado de existir com tamanho. Porque humildade de verdade não pede que você desapareça. Quando pede isso, o nome pode até parecer bonito, mas o efeito continua sendo o mesmo.
você vai ficando menor do que é para continuar se sentindo moralmente seguro. Nas próximas 24 horas, escolha um momento pequeno em que você normalmente se diminuiria por reflexo e sustente sua presença sem se retrair, sem se desculpar e sem se desmentir. Depois observe, isso era realmente humildade ou medo de ocupar espaço sem culpa? Se esse vídeo te mostrou algo que você faz sem perceber, comenta: eu não vou mais me diminuir para parecer humilde. Se fez sentido para você, curte o vídeo. E se você percebeu que muitas vezes o que parece humildade é só medo de existir com peso, clica no card que está aparecendo agora, porque o próximo passo dessa conversa é enxergar o que acontece quando você se encolhe tanto para não ser rejeitado, que já nem percebe quem virou no processo.